Paz do Senhor para todos os irmãos, amém? Glória a Deus, boa noite. Meu nome é Pastor Rubens Lima, aqui do canal Verdade Absoluta. Mais um vídeo, trazendo mais um vídeo para os irmãos. Um assunto muito importante, irmãos, é uma dúvida que muitas pessoas, uma dúvida muito frequente, Muitas pessoas têm essa dúvida, então eu vim aqui trazer para os irmãos um esclarecimento a respeito desse assunto, tá? Lembrando que você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e se você gostar, deixe o seu like, tá? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que outras vidas também venham crescer na graça e no conhecimento. Nesse vídeo eu quero falar sobre o batismo com fogo, O que seria esse batismo com fogo descrito em Mateus capítulo de número 3? Eu vou ler o texto. Eu iria aqui parafrasear apenas o versículo-chave, irmãos, mas eu não vou fazer isso. Eu vou aqui no contexto. Vou ler aqui Mateus capítulo 3, a partir do versículo 5, que diz assim: Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, olha que interessante, vinham ao seu batismo, Então, de quem era esse batismo? O batismo de João. Dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? É uma pergunta. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu em verdade vos digo, eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, no qual eu não sou digno de levar as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O versículo 12 diz assim: E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, e nunca se apagará. Amém? Então a dúvida de muitas pessoas é o que seria esse batismo com fogo. Algumas pessoas, irmãos, eu venho falando nos meus vídeos a respeito de como você ter uma boa interpretação da Bíblia. Esse texto, por exemplo, irmãos, é um texto que ele não é um texto difícil de você contextualizar. Aqui você não precisa nem usar aí uma teologia para você interpretar esse texto, O próprio contexto. Então eu venho sempre falando nos meus vídeos que se você vai à luz do contexto, irmãos, você consegue muitas das vezes interpretar a Bíblia. E o problema desse texto é que as pessoas apenas focam nessa parte aqui, Que João fala: eu em verdade vos batizo com água, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, Algumas pessoas acham, e pensam que esse batismo com fogo seria um mover do Espírito. Alguns já vi muitas pessoas falarem até que seria o poder, a igreja ela é batizada com fogo e ela recebe um poder. Normalmente são igrejas aí neopentecostais que adotaram essa visão, que é uma visão, irmãos, totalmente distorcida, uma visão totalmente incoerente, totalmente distorcida. E, por exemplo, quando nós vamos em Atos capítulo 2, ali a descida do Espírito Santo, algumas pessoas também erram, na interpretação, quando fala ali do fogo, Mas se você atentar para o texto, irmãos, está escrito assim: de repente veio do céu, um som de um vento veemente e impetuoso, A Bíblia diz, irmãos, que veio do céu ali um som, não veio um vento, entendeu? E eles começaram a falar línguas repartidas como que de fogo. A Bíblia não diz que eram línguas de fogo, até então, porque não existe línguas de fogo, irmãos? Então, nós temos que nos atentar para esses detalhes, irmãos,
para nós não dizermos aquilo que a Bíblia não diz. Eu vou dar outro exemplo para os irmãos. Quando nós vamos ler, por exemplo, a maioria das pessoas quando vão citar Mateus capítulo 6, versículo 33, elas dizem assim: mas buscai primeiro do reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, essa palavra demais não existe nesse texto. A Bíblia tá dizendo assim: mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, vírgula, ponto e vírgula, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, tem que tomar muito cuidado, irmãos, para não colocar a palavra na boca de Deus, para não dizer o que Deus, para dizer o que Deus não disse, né? Então, essa discussão a respeito do batismo com fogo, né? Muitos entendem isso como um revestimento de poder, irmão, não tem nada a ver com isso, tá? Mas vamos lá. Primeiramente, vou falar rápido aqui o que o João, ele apresenta aqui dois batismos, né? Ele fala que Jesus, aquele que viria após ele, que é o Messias, né? O nosso Cristo, ele vos batizaria com o Espírito Santo e com fogo, né? Então daí você já vê um outro leque também, irmãos, para nós entendermos qual que é o batismo de Jesus, né? Muitas pessoas confundem, mas isso aí é uma discussão para outro assunto, tá? Não vou entrar nisso agora. Então o batismo de João é um, o batismo de Jesus é outro, totalmente diferente, né? Então, quando a gente fala de batismo, por exemplo, com o Espírito Santo, o que seria um batismo com o Espírito Santo quando eu recebo o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo, irmãos, nós recebemos no momento em que nós cremos, né? Em Cristo Jesus, confessamos a Jesus como nosso Salvador, nós ali recebemos o Espírito Santo, nós somos selados pelo Espírito Santo, né? Esse selo é o que vai ser a prioridade para o dia da redenção, ou seja, para o dia do arrebatamento, ou para o dia da ressurreição dos mortos. Então nós somos selados pelo Espírito Santo, e ali recebemos o Espírito, e também somos batizados com o Espírito Santo. Esse batismo, irmão, não é um revestimento, é uma experiência que nós vamos ter com o Espírito Santo, né? Que nós vamos ter com o Espírito Santo. Através do quê? Através de um revestimento. Mas esse revestimento, ele se dá pela nossa caminhada com Deus, né? E uma coisa interessante, irmãos, é que muitas pessoas falam que, elas são batizadas, eu sou batizado com o Espírito Santo, né? E atribuem o batismo com o Espírito Santo ao falar em línguas, né? Eu, por exemplo, eu não acredito, irmãos, não vejo base bíblica para dizer que o batismo, que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas, né? Então, quem não fala em línguas significa que não tem o batismo com o Espírito Santo. Eu não vejo por esse lado, irmãos, até então, porque tem gente que fala em línguas, né? E não tem uma vida condizente aos atributos do Espírito Santo. Porque uma das experiências do Espírito Santo são os frutos do Espírito que está lá em Gálatas capítulo 5. Então, se você diz, se você confessa, se você diz que você tem o Espírito Santo, mas você mente, você é caluniador, você comete pecados, né, nos quais a Bíblia condena, então você não tem como falar que você tem, ou que você recebeu, ou que você é batizado com o Espírito Santo. Simplesmente porque você fala em línguas. Então tem pessoas que falam em línguas, mas a sua vida não é condizente, não é em conformidade com a palavra de Deus. E um dos atributos de Deus, do Espírito Santo, já está até no próprio nome dele, que é a palavra santo, né? Então, a santidade é uma das coisas, né, nas quais a santidade, sim, é uma das evidências de você ser batizado com o Espírito Santo. Então, se eu tenho batismo com o Espírito Santo, se eu sou selado pelo Espírito Santo, uma das evidências, sim, é a santidade, né? E por aí afora, no qual está descrito também os frutos do Espírito. Mas eu não vou adentrar muito a esse assunto. O batismo com fogo, irmãos, interessante que quando João ele escreve isso, ali ele está falando de um agricultor, né? Que aqui interessante aqui no contexto que diz assim: ele tem a pá na mão a sua pá e limpará a sua eira, e recolherá do celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo. O que o agricultor faz, irmão, quando ele vai fazer a colheita, né? Ele separa o trigo, né? O trigo, a semente ali, o trigo da palha. Então, o trigo está representado, irmãos, nas pessoas, né, nos crentes que são salvos em Cristo Jesus. A palha, ela está representada
aos ímpios, irmãos. E aqui o contexto diz assim: ele queimará a palha com fogo que nunca se apaga, né? Ou nunca se apagará. Então, esse batismo aqui, essa referência de João, entre o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo, irmão, o contexto nos ensina, nos dá a entender de que o batismo com o Espírito Santo, ele representa a salvação em Cristo Jesus, e o batismo com fogo, né, que é pelo próprio Espírito Santo também, ele está representando o juízo de Deus, irmãos, né? É o juízo de Deus. Então, só para esclarecer a dúvida de muitos irmãos, o batismo com fogo não tem nada a ver com poder, não tem nada a ver com revestimento, não tem nada a ver com neopentecostalismo, não tem nada a ver com isso, irmãos. O batismo com o Espírito Santo, na verdade, é o juízo de Deus, né? Então, muitas das vezes, as pessoas falam, Senhor, me batiza com fogo, me batiza com fogo, e não sabe nem o que está pedindo, né? Não sabe nem o que está pedindo. Então, toma cuidado quando você pedir para Deus te batizar com fogo. Amém, irmãos? Então, esse foi o vídeo de hoje, tá? Mais uma vez, você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like, ativa o sininho de notificação para que o YouTube possa recomendar novos vídeos para você. Amém? E se você gostou, compartilhe esse vídeo também, o canal está crescendo, vou trazer outros vídeos aí em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, fica na paz.